Fala, meus amados, meus queridos! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Gente, esse mês de março foi intenso, eu não sei pra vocês, mas pra mim foi muito intenso, muito intenso. Então, esses eclipses, Vênus entrando, né, ficando retrógrada, né, na verdade, Mercúrio também retrógrado, e Mercúrio especialmente ligado ao eclipse, porque a gente teve um eclipse aí de eixo Virgem, Peixes, e justamente Mercúrio está ligado à Virgem, né, como planeta regente. Então, assim, muita intensidade. Eu estava comentando isso com alguns amigos e tal, falando que tá, até é compreensível, né? Eu sou uma pessoa de Áries, então eu sabia que ia pegar Vênus em Áries e Mercúrio em Áries ia me pegar, né? E eu tenho Mercúrio em Áries no meu mapa natal, então isso aí estava muito óbvio para mim. Mas eu não imaginei que o eclipse fosse me pegar tanto. Até assim, eu tenho o meu meio do céu em Virgem, mas não tem nenhum planeta ali. E eu tenho a casa 4, né, que é o fundo do céu, em Peixes, que ali tem Saturno e tal. Aí eu pensei assim, bom, vai pegar essa parte aí de carreira, né, que a gente sempre associa a casa 10 à carreira, mas a casa 10 está muito associada ao teu propósito de vida e tal. E enfim, falei, deve pegar alguma coisa de família. Pegou realmente, bastante, mas pegou muito a questão do propósito. E eu falei, caramba, meu Deus, muito intenso mesmo, né? Então às vezes a gente acha que não tem nenhum planeta ali, alguma coisa muito forte, muito intensa naquela casa onde vai passar o eclipse, mas a verdade é que, cara, eclipse é isso, é uma caixinha de surpresas, né? É uma energia muito intensa. Então eu não sei o que vocês viram aí no mapa de vocês. Se vocês não sabem como ver o mapa de vocês, eu sugiro que vocês vão no site ou do Personare. Eu particularmente não gosto muito, mas é uma forma de você pelo menos saber quais são as casas ali que pegam cada signo. E também o astro.com, que eu acho um pouco melhor, você consegue ver o desenho do seu mapa, né, de uma forma mais, né, melhor assim, melhor desenhada, melhor delineada, e dali você consegue entender também alguns trânsitos que podem fazer toda a diferença. Então, bom, é muito interessante porque esse ano vai ser um ano realmente fogo, né? E aí tem até algumas pessoas falando, cara, vai ser muito regido por fogo, vai ser muito regido por água, né? A gente tem daqui a pouco Saturno entrando em Áries, que é o grande evento desse ano. E aí, enfim, para os arianos especialmente é um grande desafio em questão de estrutura. Eu falei isso no próximo vídeo que vai ser postado agora de maio e junho, mas eu dou um pequeno spoiler e digo que realmente é o momento dos arianos assumirem posturas aqui, então cortando algumas coisas, mas também sendo maduros, né? Isso vai ser um convite muito forte para a maior parte dos arianos, então pessoal, não só os arianos, mas quem tiver posições fortes, um ascendente, uma lua, vai ser chamado para responsabilidade, tá? Agora, eu não vim falar muito sobre astrologia, né? Acabei fazendo essa introdução, mas eu queria trazer pontos que eu acho que se conectam com o assunto que nós falamos na semana passada, da questão dos relacionamentos, sobre a guerra dos sexos e tudo mais. Mas eu quero trazer por um viés até de algumas mensagens que eu recebi sobre minha própria vida e eu tenho ouvido muito em consultas e tenho repassado também para essas pessoas que têm se consultado comigo. Então, enfim, o que eu posso dizer aqui? Algumas pessoas já devem ter passado ou devem estar passando por questões de desapontamento, né, em questão de relacionamento, e isso tem tirado muito a força, né? Então, assim, eu posso dizer por causa própria, eu já passei por alguns desapontamentos em questão de relacionamento e eu comecei a questionar se isso era realmente pra mim. Como eu falei no último vídeo, sempre foi um sonho ter um relacionamento com alguém, isso é coisa de desde criança, eu sempre imaginava isso. E aí eu passei minha vida toda buscando por essa realização. E aí, lógico, tive algumas relações, algumas foram boas, outras nem tanto, mas eu acabei ainda não conseguindo realizar isso. E aí, conforme o tempo passa, você fica assim, cara, será que eu tenho que ficar insistindo? Aí você olha para o mundo, você vê como é que estão as pessoas, você fica até bastante desanimado, né? Porque tem muita gente que não tá conseguindo se comprometer e nem conseguindo reconhecer os próprios erros, né? Então é uma parte da etapa fazer esse reconhecimento para que você consiga evoluir e você consiga tanto atrair coisas melhores como ser uma pessoa melhor para alguém e para você mesmo,
né? Então, beleza. E aí eu comecei a questionar isso, até que realmente chegou uma mensagem em mim de que não se tratava sobre eu abrir mão daquilo que eu sempre quis, que era ter minha família, meu casamento, meus filhos e tal. Mas entender que muitas vezes as pessoas que eram colocadas no meu caminho, claro que tinham uma mensagem para me passar, eu tinha uma mensagem para passar para elas, mas às vezes até elas fizeram uma escolha, sabe? Então é uma questão assim. Às vezes a pessoa que você tá, e aí a gente vai entrar um pouco na questão da astrologia e do tarô, que algumas pessoas que se consultam comigo, elas tentam entender o porquê que isso acontece. Aí abriu o jogo ali, né? Vamos supor, eu como taróloga, abri o jogo, aí apareceu que aquela pessoa realmente era uma pessoa destinada para aquela outra, né? Que tinha um vínculo ali muito forte emocional, que às vezes até tinha um gostar, tinha vontade de ter uma relação séria, mas acabou não acontecendo. Às vezes a pessoa acabou desistindo, às vezes a pessoa não quis e tal. O jogo estava errado, a astrologia estava errada quando ela fez aquele apontamento do trânsito que mostrava ali um possível envolvimento. Eu adianto que a maior parte das vezes não, tá? Claro que pode existir uma situação em que pode ter uma interpretação errada do tarólogo, do astrólogo, enfim, tenha outras situações, circunstâncias ali, pode acontecer, mas a gente tem, até no tarô, quem trabalha com tarô, a gente tem uma frase que fala assim, as cartas nunca erram, tá? As cartas, elas mostram as coisas como elas realmente são, mas claro, vai depender da interpretação de cada pessoa, de cada profissional que vai estar utilizando o instrumento. Então, assim, as oportunidades são dadas. Quando você analisa o seu mapa astral, você vê possibilidades que você pode aproveitar ou não. Você vê dificuldades que você pode superar ou não. Então isso tudo vai se encaixar com o seu livre-arbítrio, como você vai lidar com a situação, certo? Então, as pessoas acabam esquecendo disso. Elas procuram a astrologia, elas procuram o tarô, achando que assim, saiu ali, tá definido, ponto final. Há situações, às vezes, até que, tipo assim, a gente fala, cara, não tem muito como você fugir, você tem que viver isso, sabe? Isso tá ali pra você. Mas são poucas as situações que isso acontece, tá? Porque, assim, realmente depende muito da escolha. Você pode se trancar no seu quarto, na sua casa e tal, e você vai deixar de viver todas as outras situações. Mas se você saísse, de repente você encontraria alguém, talvez você encontrasse um trabalho e tal. Então tudo depende da sua escolha, do seu posicionamento. E eu tô trazendo esse vídeo aqui justamente para lembrar vocês disso. Porque muitos esperam até do tarô, da astrologia, principalmente da espiritualidade, resolução de coisas, sendo que você nem está colocando a tua mão ali para poder resolver, certo? Então, assim, quando se trata realmente dos relacionamentos, mais uma vez voltando aqui, às vezes a gente fala, caramba, essa pessoa, ela não era nada disso, ela era uma mentira. Sim, pode ser que ela tenha sido também, mas é o que eu falei antes. Às vezes as pessoas são colocadas no nosso caminho e nós somos a escolha que ela tem que fazer, né? Então já vivi algumas situações assim, onde pessoas ali tinham um papel importante comigo, que poderia se desenvolver numa relação mais sólida, mais madura, mas aquela pessoa não estava preparada para aquilo, né? Ela pôde escolher se preparar, porque uma coisa que eu acabei de dizer, inclusive, para uma pessoa que eu estava conversando agora. Gente, relacionamento é que nem trabalho. Vamos supor, você vai fazer um concurso público. Aliás, você quer ocupar um cargo público. Você só vai entrar se você estiver preparado, né? Salvo exceções, mas vamos falar aqui da regra, que é, você precisa fazer uma prova, você precisa saber, né, as disciplinas que envolvem aquele dia a dia da ocupação, e aí você precisa lá enviar os seus documentos e tal, tem todo um preparativo, tem todo um processo para você ocupar aquele trabalho. É a mesma coisa para qualquer outra coisa. Ah, você é médico, posso começar a operar agora? Não, tem que entrar numa faculdade, tem que fazer uma especialização, tem que fazer o meu estágio, tem que fazer tudo. Entende? Isso é a mesma coisa para o relacionamento. Muitas vezes a gente acha que vai surgir a pessoa perfeita, sabe? E aí ela vai fazer a escolha dela e tudo vai dar certo e tudo vai ser maravilhoso. Relacionamentos são sequências de escolhas. Então são desafios que você passa com uma outra pessoa e vocês têm que se escolher todos os dias. E vocês precisam ter essa maturidade todos os dias, sabe? Relembrar o porquê que vocês estão ali. Não é passar pano, mas também é entender o lado da outra pessoa quando ela erra.
buscar ouvir o outro, se comprometer, sabe? Não desistir, não querer estar certo sempre, buscar ser flexível. Então são sequências de escolhas, e para você poder fazer isso, exige sim muita maturidade. Exige de você que você abra mão das certezas que você tem muitas vezes, sabe? Para poder manter a harmonia da relação. Quais são as pessoas que estão prontas para isso? Que não estão unidas apenas pelo apego, porque estão querendo, de repente, suprir uma carência, sabe? Achando que relacionamento é conto de fadas, porque a gente foi muito estimulado culturalmente em relação a isso. Relacionamento é uma das coisas mais complexas que existem, porque você está lidando com dois mundos completamente diferentes, que se chocam ou que se integram. Então, não é uma questão sobre o que o tarô disse, sobre o que você acha e tal, é sobre a vivência, sobre a experiência. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é entender, né, quando você estiver fora do teu momento emocional, às vezes de desapontamento sobre algo que aconteceu e tal, tenta se colocar no lugar da outra pessoa, por mais que ela não mereça, independente do que ela fez contigo. E entende o momento dela, sabe? Será que ela tinha condições de te oferecer? Ela aceitou o desafio de querer estar com você, mesmo errando? Ou não, ela não aceitou o desafio? O que deu errado? Até onde foi a sua responsabilidade também? Para você trazer isso nas suas próximas relações. Entenda essas experiências que você teve no passado como preparações e não como situações que foram dando errado porque você não merece o amor, porque só tem gente ruim, porque só isso e aquilo. Isso não vai te ajudar em nada, isso vai te estagnar no seu processo. E mesmo que por cargas d'água você perceba que relacionamento não é para você, pelo menos você vai estar sabendo como lidar com os outros para poder saber lidar melhor com você mesmo e com seus outros planos, sabe? Então tudo é válido, todo estudo, todo esse olhar é válido para você se aprimorar. Então muitas vezes a gente acaba focando no que recebe no externo e tipo, porque fulano falou, ciclano falou, mas a gente esquece também de identificar as situações, se colocar no lugar do outro, tipo, será que essa pessoa realmente está pronta para estar comigo? Será que eu não estou exigindo demais dela? Ela já me deu provas de que de repente ela não está na mesma vibe, na mesma energia. E eu tô querendo que ela esteja, por quê? Sabe? Isso acaba sendo até uma violência com a pessoa, esperar esse tipo de coisa dela, posicionamento. Então, se posicione você, tome você o primeiro passo. Se ela te acompanhar, ótimo. Se ela não te acompanhar, porque ela não consegue, ela não pode ou ela não quer. Então não brigue contra isso e nem tente julgar, tente entender, sabe? Então, para as próximas semanas, para os próximos meses, na verdade, que nós vamos entrar aí, isso vai ser muito pedido, tá? Pra gente, assim, que está encarnado e tal, enfim, que a gente entenda, não é mais um processo de julgamento, certo? Agora é um processo de entendimento. Depois da separação do joio e do trigo, a gente entende por que as pessoas tomaram determinadas situações, né? Determinadas decisões que levaram às situações como elas são hoje, como elas vão ser amanhã e tal. Então pensem, sabe? Eu acho que é um momento muito legal para isso. Para os próximos trânsitos, são trânsitos mais rápidos, porém, rápidos por conta de Áries, mas ao mesmo tempo em planetas que são lentos, como Netuno e Saturno. Então, eu até falei isso na previsão anual de Áries. O ariano que souber ter paciência, que conseguir se colocar no lugar do outro, ele vai sair ganhando e muito lá na frente. E ele não vai perder tanto tempo, ele não vai precisar esperar mais tanto para ver os próprios planos dele se realizarem. Porque ele sabe quando agir, ele sabe quando esperar, certo? E ele entende o momento, o timing das coisas e quem está à volta dele. Agora, se você ficar se debatendo com essas limitações e bloqueios que vão aparecer, que vão te obrigar a te desacelerar, bom, aí realmente talvez a situação seja um pouco mais densa para você. Mas não pense dessa forma como densidade, como dificuldade, como peso. A gente também já passou disso. Está o momento de fluir, de deixar as coisas acontecerem, de deixar as coisas harmônicas ao máximo possível. Isso não acontece do externo
Isso acontece de você, a partir do momento que você acredita nisso e deixa isso se manifestar. Eu acho que para fechar esse vídeo, o que eu tenho para dizer para vocês é: busquem muito a meditação e busquem muita oração de acordo com aquilo que você está sintonizado na sua espiritualidade. Cara, tenta fazer isso, nem que seja 5, 10 minutos do seu dia, não é muito tempo. Isso vai te trazer o teu equilíbrio, isso vai te trazer uma conexão realmente maior com o todo, calma, para você conseguir visualizar as coisas e saber se posicionar. E você não vai fazer isso sozinho, você vai estar em contato com a sua espiritualidade, com o seu eu superior. Então isso é muito importante, tá? Porque quando você se sentir perdido, você não vai buscar só de você a resposta, você vai buscar do externo, de quem está olhando, entre aspas, de fora, consegue ver onde você está e consegue te guiar. É um trabalho conjunto. Eu estou tocando muito nesse ponto da espiritualidade, vou continuar tocando. Não esqueçam, Netuno em Áries vai entrar. E aí é um planeta de espiritualidade. Então vai exigir de Áries, que gosta muito de fazer as coisas sozinho. Eu tô falando de Áries, gente, mas isso serve para os outros signos. Por isso que eu tô falando para vocês olharem o mapa e ver como isso se correlaciona no seu mapa. Mas enfim, vai exigir das pessoas que elas saiam da velocidade e comecem a olhar para a profundidade. Entendeu? Então não tem muito como fugir. Se você quer evoluir, não fuja. Bom, amados, é isso, assim, tô gravando isso no Mercúrio retrógrado, eu fiz uma correlação variada com ideias aqui, não sei se eu consegui conectar todos os pontos, mas a mensagem que eu queria passar era essa: não deixem as coisas afetarem vocês a ponto de tirar vocês dos caminhos de vocês, daquilo que você sonha, daquilo que você acredita, daquilo que é possível, tá? Então, mágoas, ressentimentos, raivas, bloqueios, pressões, cobranças só vão afastar vocês daquilo que vocês mais querem realizar e tá aí para ser realizado. Quem não conseguir realizar com vocês, não se preocupem, vai ser colocado no caminho quem conseguir, desde que você não fique perdendo muito tempo se lamuriando e olhando para trás. Olha para o seu presente, porque tem coisa chegando, tá? Então, é isso, amados. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê possivelmente na próxima semana. Até mais!